Respeitar também a questão de horário. Vamos lá. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É com muita honra que abro mais um ciclo de palestras da Fundação Síndrome de Down, lembrando que todo ano, uma vez por mês, nós organizamos aí essas apresentações em roda de conversa, em capacitações, enfim, acho que é um compartilhamento de saberes e uma ampliação de redes, de parceria, para que a gente possa realmente fazer valer, né, esse espaço de discussão e tornar isso em prática, né, no nosso dia a dia e nos nossos conceitos também de aprendizado. Com muita honra, então, que para esse momento de abertura, trago aqui para a gente a doutora Flávia Nogueira, pediatra geral e puericultura pela FCM USP, oncologia infantil pela Unicamp Boldrini, pediatra na cidade de Campinas, pós-graduada no atendimento à criança e adolescente com síndrome de Down T21 pelo CPEC e IEPSIS, pós-graduada CEAPG, Nutrição com Foco em Autismo, TDAH e Síndrome de Down, pós-graduada pelo CEAPG de Fisioterapia e Aromoterapia Clínica Modulação Intestinal. Antes mesmo de passar a palavra, faço aqui uma apreciação. Eu até fiquei bastante emocionada de trazer a doutora Flávia, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Samira Germano, eu sou psicopedagoga e coordenadora pedagógica da Fundação Síndrome de Down. Gostaria de trazer audiodescrição para que todos possam realmente ter acesso às informações. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelo liso, curto, altura do ombro, uso óculos, uso uma blusinha pink, um colar, olhos verdes, e estou bastante ansiosa aí para esse começo aí de palestras. Quero trazer, então, com vocês, doutora Flávia, trazendo o tema, então, para esse início de contribuições aí de saberes, a influência da nutrição no desenvolvimento das pessoas com T21. Por favor, doutora Flávia, com a palavra, fique à vontade. Oi, primeiro eu queria dizer boa noite para todo mundo, agradecer imensamente o convite, que agora deu certo. Deu certo. Deu certo. Realmente. Obrigada. E na realidade, é um bate-papo, né? Acho que mais do que qualquer coisa é um bate-papo. Ótimo. Porque falar de comida é muito bom, falar de nutrição é muito bom, mesmo eu não sendo nutricionista, já vou me dar o direito de me dar as minhas desculpas de não ser uma nutricionista, mas de ser uma apaixonada pela nutrição, como todo bom pediatra. E por isso que eu fui estudar. Acho que se hoje eu fosse fazer alguma outra graduação, seria nessa área, porque eu realmente sou apaixonada. E por isso eu mantive meu foco assim de pós-graduações nessa área de nutrição. Eu sei que tem algumas nutricionistas e estudantes de nutrição aqui também, mas é a segunda vez que eu falo sobre isso na fundação. Há um tempo atrás eu fui presencial e foi uma das aulas mais gostosas de dar, porque tinha bastante adulto também, com T21 na plateia, e foi muito legal, foi uma troca muito legal. Então, assim, eu espero que possa contribuir. Eu preparei alguns slides rápidos para eu me guiar, na verdade, no que eu vou falar. E vocês podem ir me interrompendo durante a fala. E depois, não sei, se tiver um tempinho de perguntas e respostas. Ok. E só um detalhe, quem ficar à vontade também para colocar as questões aqui no chat, por favor, eu vou organizando aqui para que a gente possa, aí, em algum momento, colocar essas questões também, tá? Fiquem à vontade para expressar da maneira que for melhor.
Posso começar? Então, vou me apresentar. Na verdade, eu sou pediatra, eu faço 20 anos de formada esse ano. Já trabalhei com oncologia por 7 anos, e depois do nascimento do João, eu me dediquei a estudar um pouco mais sobre esse mundo da T21, e por conta dele eu consegui também dividir um pouco do que eu sei com as outras pessoas. Eu sou uma estudante em potencial, eu estou sempre estudando, eu estou sempre buscando, porque eu acho que é muito dinâmico. O que era verdade há 12 anos, quando o João nasceu, não é verdade hoje, não vai ser verdade daqui 12 anos. Então, a gente sempre vai falar de N coisas sobre a T21, mas o que mais me faz brilhar os olhos é que, principalmente nos últimos 7 anos, muita coisa nova e muita discussão nova veio, e muito disso em respeito ao metabolismo dessas pessoas. Então, eu acho que acredito muito hoje que nós estamos numa era onde a gente está entendendo muito mais de cada célula das pessoas, de como elas funcionam e de como a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Então, muito mais do que falar da nutrição, eu escolhi falar sobre qualidade de vida hoje. Eu acho que é isso que a gente busca todos os dias da nossa vida, como pai, como mãe, ou como profissional que atende a população com T21. Então, a alimentação e os hábitos de vida saudável, eu quero que vocês pensem comigo que é um investimento a longo prazo. Quanto mais cedo eu poupo, maior a chance de eu ter um futuro mais tranquilo. A questão da nutrição nunca vai ser excluir, e sim incluir, diversificar e ampliar as possibilidades. Então, tudo aquilo que a gente prega para os nossos filhos do ponto de vista social, aqui também eu vou mostrar para vocês que é o nosso intuito hoje. Então, eu sempre falo para os pacientes na consulta, principalmente quando eles chegam muito pequenininhos, mas isso vale para qualquer idade. Se eu poupo em algum momento da minha vida, eu até tenho o direito de gastar além da conta em algum momento. Então, se eu resolvo, eu quero ir no final do ano para um resort, eu preciso guardar dinheiro meu ano inteiro. Se eu resolver que eu quero ir no próximo fim de semana, pode ser que eu não consiga dar conta de pagar essa conta ao longo do tempo. Na nutrição é a mesma coisa. Então, se eu poupo ao longo da vida, se eu faço boas escolhas ao longo da minha vida, e principalmente nos primeiros anos de vida, eu tenho uma poupança para gastar lá na frente. Por que a gente fala isso na T21 com assim, tão marcante? Porque nós estamos diante de uma população que tem como um dos desafios vencer o envelhecimento precoce, vencer o estresse oxidativo, vencer as inflamações, vencer as infecções. Então, é uma população onde eu preciso muito mais, se é que eu posso dizer assim, de priorizar essa qualidade de vida por conta da condição do seu metabolismo. Certo, gente? Então, eu pensei muito quando eu escrevi essa frase, mas é mais ou menos isso. Você quer que alguém que você ama muito tenha bons hábitos? Dê você primeiro o exemplo. Então, é muito difícil os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas das quais nós somos responsáveis. Se nós não fizermos o exemplo, só falar não adianta nada. Então, primeira coisa que eu gostaria muito de conversar é que dieta e nutrição é responsabilidade dos pais e do responsável. E por que eu quero dizer mais uma vez é responsabilidade dos pais e responsável? Porque vocês já devem ter ouvido essa frase, porque eu já ouvi na minha família, tadinho, mas pode comer, tadinho, deixa ele fazer tal coisa, tadinho, por que você vai negar? Então, assim, não é tadinho para ninguém, muito menos para eles, mas a questão aqui é eu quero que vocês entendam assim, que se a gente entender, informação é poder. Se eu entendo o que está acontecendo no corpo de uma pessoa com síndrome de Down, eu posso tentar ajudá-la a ter a melhor qualidade de vida. Então, isso eu falo principalmente no início de vida das crianças, porque nos primeiros, principalmente 5 anos, 3, 5 anos, onde a gente tem
o maior desenvolvimento cerebral, a maior neuroplasticidade, os maiores ganhos, onde a gente vai ligar e desligar genes bons e genes ruins, que a gente chama de epigenética, são nos primeiros anos de vida. Isso não quer dizer que a gente não vai acontecer ao longo da vida, mas nos primeiros anos de vida. E é nestes anos de vida, desses anos iniciais de vida, que a gente cria rotina, que a gente cria hábito e que isso está nas nossas mãos. Depois de um tempo, a criança ou o adolescente ou o adulto, ele vai saber que ele pode trocar de lanche com o amigo, que ele pode comer escondido na casa da avó, que tal coisa tem em determinado lugar escondido da casa. Mas nos primeiros anos de vida, é onde a gente consegue regar essa plantinha da melhor forma. E como que a gente faz isso? É só responsabilidade dos pais? Não, a gente precisa de um apoio multidisciplinar quando a gente fala de saúde, alimentação e nutrição. Eu preciso de uma equipe de fonoaudiologia que vai me ajudar nesse processo de mastigação, deglutição, porque muitas crianças podem ter, além da hipotonia, também uma descoordenação desses músculos. Esses músculos podem não estar funcionando da melhor forma possível. Então, com a intervenção do fonoaudiólogo, da fonoaudióloga, eu vou melhorar a musculatura oral, facial, fonoaudiológica e a parte de deglutição e articulatória. Lembrando que toda essa musculatura, além dela melhorar a questão, quando eu penso na alimentação, consequentemente, eu também estou melhorando o padrão de fala futuro dessa pessoa, melhorando também toda a postura facial dela, todo o vedamento labial. Então, tudo que é treinado na fono, né, que é feito durante uma sessão de fono, todas as intervenções que a equipe de fono faz, ela auxilia. Tanto que eu não começo eu não faço a introdução alimentar numa criança sem conversar com a equipe de fono. Eu posso até não falar com eles direto, mas normalmente eu peço, converse na próxima sessão com o seu fonoaudiólogo, com o seu fonoaudiólogo, se a gente pode começar a comer, se a gente pode começar a alimentação, porque é uma decisão em conjunto, não é só do pediatra, não é só da nutricionista e não é só do fono, é uma decisão em conjunto. Além disso, eu preciso do apoio do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, que vai me ajudar na postura do sentar, no tônus dessa região dorsal para a criança se colocar na posição correta, na cintura escapular e pélvica, na orientação da coordenação muscular dos membros superiores para eu conseguir comer sozinho, para eu conseguir colocar na minha boca, adaptar órteses quando são necessárias. Trabalhar, não pus aqui, mas trabalhar a forma sensorial, que também o fono faz, né? Porque a gente sabe que a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas a gente tem pessoas com T21, também com TEA ou TDAH, com questões sensoriais, aonde, por exemplo, o que é gostoso na minha boca não é gostoso para outra pessoa. E eu preciso do apoio do dentista, da parte odontológica, que vai me ajudar no posicionamento dos dentes, na adequada abertura do palato, na adequada escovação e higiene dessa boca. Combinado? E quando a gente fala de tudo isso, eu preciso destacar a história dos 1000 dias, que é a gestação e os 2 primeiros anos. Hoje, esses 1000 dias já são mais extensos ainda, a gente fala nos primeiros 3 anos de vida, mais a gestação, aonde exatamente a época onde a gente tem o contato com o ambiente, as nossas escolhas, onde a gente faz toda uma programação metabólica. Então, se eu tenho uma chance de ter diabetes muito alta, geneticamente determinada, e eu tenho bons hábitos nessa fase, eu tenho uma chance menor de ter diabetes lá na frente, porque eu posso não ligar esses genes que estão relacionados a essa doença. Então, tem vários estudos, eu só citei alguns, onde na gestação mesmo, a gente tem as mães que não comem bem, ou as mães que não têm uma adequada nutrição, elas podem já determinar na gestação algumas maiores probabilidades de doenças como obesidade, como carências específicas, às vezes a criança logo no comecinho da vida faz anemia porque a mãe já estava com anemia. Por exemplo, quando vem uma grávida no consultório, eu vou ver se ela está tomando já
ômega 3 para melhorar a mielinização desse cérebro do bebê, se ela está com cálcio e ferro adequados, vitamina D adequada, porque ela também vai passar isso para o bebê. É um binômio que a gente chama, né? A grávida, na verdade, ela é a mãe e o filho junto durante todo o processo de gestação. E ainda antes até, né? Que a gente chama de tentantes, naquelas mães que vão engravidar ainda. Eu, quando peguei essa aula, tinha umas aulas que eu peguei antigas, e a minha aula de 2019 começava assim, que a queixa mais comum do meu consultório era que a mãe chegava e falava, meu filho não come, ou meu filho só come porcaria. E eu parei para refletir que hoje já não é mais assim. A maioria já absoluta, a maioria, não são todos óbvio, mas assim, muitos desses pacientes e dessas famílias já chegam me contando que está comendo muito bem. Então, não é mais, exceto nas condições específicas, onde eu tenho, por exemplo, um autismo grave, uma alteração sensorial mais grave, ou onde aquela família, desde o início, começou com uma rotina alimentar muito ruim, ou tem algum trauma de infância, alguma questão oral que não foi bem cuidada, mas já não é mais a queixa principal do consultório em relação à alimentação. As pessoas já vêm buscar orientação, não é mais uma queixa, né? Por que isso? Exatamente porque a gente já está fazendo, tanto a mídia quanto os grupos, as instituições, a gente já vem falando muito sobre isso. A moda do momento é falar sobre isso, né? Então, que bom que é, né? Porque não é mais a moda, não é ficar fazendo. Eu falo que às vezes vem alguém me contar, perguntar de refrigerante, eu falo, como em 2023 você toma refrigerante? Não tem como, né? Já está mais, mas é uma brincadeira, mas é exatamente isso que eu penso hoje em dia. Então, quando a gente começa o alimento, existe essa parte da nutrição, quanto mais cedo, mais fácil, mas nunca é tarde para começar. Sempre podemos fazer diferente, né? Sempre podemos ter ideias diferentes. Quando a gente começa a alimentação, é sempre importante falar na nutrição que comer não é só pôr goela abaixo. Comer é visual, é olfativo, é até auditivo, né? Que a gente vê, às vezes, uma pessoa mastigar uma coisa que você escuta o barulhinho e fala, esse negócio está crocante, tá tenro. Então, quando a gente vai, por exemplo, pedir para uma criança começar a introdução da fruta, eu peço para a mãe, fala para ele a cor, olha, isso aqui é uma banana, vamos pôr a mão na banana, vamos sentir o cheirinho dela, olha como ela é amarela, passar ao redor do lábio, fazer com que ela sinta, porque é uma explosão sensorial comer. O comer não é só goela abaixo, não é só engordar ou emagrecer, né? Ele tem todo esse processo onde é muito importante para qualquer pessoa. Essa é a minha orientação para qualquer criança. Não seria diferente para as crianças com T21. Então, a criança ela precisa sentir tudo isso, pegar com as mãos, comer com as mãos, aprender a comer com o talher, com tudo, passar por todos esses processos, porque os centros cerebrais que regem tudo isso, regem inclusive a destreza dos dedos e da fala. Então, a gente está treinando tudo ao mesmo tempo. Outra coisa que é importante, quando eu vou dar um alimento para a criança, ele tem que ser visual. Comida ruim, feia, ninguém quer, exatamente. Então, ela tem que ser saborosa, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser bem feita. E ela tem que ser... hoje em dia, a gente vai falar também um pouquinho lá para frente, mas, por exemplo, todas as especiarias que a gente tem, elas são tratamento para as pessoas. Porque as especiarias, de um modo geral, elas são anti-inflamatórias e antioxidantes, que é o que a gente vai buscar para a vida dessas pessoas. E sempre tem nos primeiros anos de vida, qual o leite que eu vou dar, né? Até os 2 anos de idade, a gente chama a criança de lactente. Por quê? Porque ela é os primeiros... o leite, né? Ela é a principal fonte de alimentação. Por quê? Porque é a forma como a gente tem que dar, inclusive, a proteína para a criança. Então, é óbvio que o leite materno, ele é unânime em ser o melhor. Não tem como negar que o leite materno é o melhor. Porém, existe nessa população, às vezes, o início da vida, ela tem uma dificuldade no diagnóstico, às vezes a criança foi internada numa UTI, às vezes é uma criança que tem uma cardiopatia mais grave,
E isso pode impactar no aleitamento materno. Porém, hoje, essa semana eu atendi uma mãe que ela está entrando o ano inteiro, durante o primeiro ano de vida, ela conseguiu ordenhar o leite materno para dar para a criança, que ela não pegou o peito. E eu tinha esquecido disso, que ela me disse na consulta de 1 aninho. E eu fiquei pensando, óbvio que cada um vai ter a sua experiência, mas como essa mãe fez aquilo ser possível, né? Ela conseguiu, ela se organizou para fazer. A gente, como mãe, não pode se culpar se eu amamentei ou não amamentei, se eu dei fórmula, se eu não dei fórmula, mas como profissional médico, eu não posso negar para vocês que amamentar é a melhor coisa para essa criança do ponto de vista muscular, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista emocional, mas tudo dá-se um jeito. Além do leite materno, as fórmulas hoje em dia elas são buscadas para ser mais balanceada, e dentro das fórmulas a gente vai ter uma discussão enorme, porque a gente vai ter proteínas de diferentes formas de ser apresentada, então proteínas grandonas, proteínas já partidas, né, hidrolisadas. Isso é individual, mas a gente dentro do consultório hoje a gente busca fórmulas, por exemplo, que sejam de mais fácil digestão, onde a população com T21 possa se nutrir de forma mais adequada, e depois de determinadas idades, também a gente pode entrar com os leites, entre aspas, vegetais, né, que são bebidas vegetais, nas quais a gente supre da criança, na verdade, aquele gostoso do TT, né, que às vezes tem criança que mama porque é gostoso. Porque é o meu quentinho, é o TT, é o mamar, mas já não é um momento mais, por exemplo, para dar uma fórmula ou um leite de animal, né? Então, existe também um momento para cada uma dessas fórmulas e depois a gente pode discutir sobre isso. Além disso, as mães, né, que se alimentam de muito carboidrato, proteínas, ferro, vitamina A, ou mães que tenham baixa de cálcio, zinco, ômega 3 e ômega 6, todos esses micronutrientes, eles estão envolvidos na presença ou não de doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas que a gente tem na fase adulta, infarto, diabetes, síndrome metabólica, AVC, coisas assim, né, que podem aparecer ao longo da vida quando a gente não cuidou tão bem assim. Mas eu queria que vocês pensassem comigo por que a gente fala tanto nesses primeiros anos de vida. Dos 12 aos 36 meses, a criança dobra de tamanho. O cérebro cresce 1 grama por dia. O peso da criança fica 5 vezes maior. Existe uma quantidade, a criança precisa de 3 vezes mais calorias, né, comparativamente, que o adulto, por exemplo. Então, é uma quantidade, precisa ser uma alimentação de qualidade, porque eu estou com células ávidas por crescimento. Então, é um momento muito importante de uma nutrição adequada, de não deixar faltar micronutriente, né? Além do leite materno diminuir risco de infecções, né? E uma coisa que é interessante, que muita gente já deve saber, é que a alimentação materna, ela muda o gosto do líquido antibiótico que a criança fica deglutindo, né? Então, o feto, já a partir de 4 meses, de 12 semanas de gestação, ele já sente os 4 sabores principais, que é o doce, o amargo, o ácido e o azedo. Isso quer dizer que ele já está estimulando as papilas gustativas. Ele nasce e conhece muito mais o doce por causa do leite materno, né, que é adocicado. Mas ele já está preparado para receber, depois de um certo tempo, esses alimentos, né? Ele já reconhece isso de alguma forma. Quando a gente começa, por exemplo, a alimentação da criança, eu peço para testar, diferente de muitos nutricionistas que às vezes entram com muito alimento de uma vez só, a forma como eu Flávia, eu gosto de iniciar as primeiras semanas de alimentação, eu gosto de iniciar a alimentação de uma forma mais lenta, de tal forma que a pessoa entenda, por exemplo, que aquilo prende o intestino, que aquilo solta o intestino, que aquilo deu gases, que determinado alimento a criança aceitou melhor. Por quê? Porque eu penso que eu vou usar o alimento a meu favor. Então, se essa criança, por exemplo, não gostou de abóbora, mas gostou muito de cenoura, será que se eu misturar cenoura com abóbora, ela não vai comer melhor? Ou será que se a criança não gostou de determinadas texturas, eu mudar? Eu sempre falo isso no consultório, que assim, às vezes se alguém me perguntar assim, você gosta de cenoura?
eu vou dizer para você assim, depende. Por quê? Porque eu não gosto de cenoura cozida, eu gosto de cenoura crua. E eu não gosto de cenoura ralada, eu gosto de cenoura de pedaço grande. Então, assim, como que eu descobri isso? Que eu testei todos os tipos de cenoura para saber o jeito que eu gosto. Brócolis, eu só gosto feito de um jeito. Então, a gente tem que dar o direito para a criança de conhecer os alimentos de várias formas. Outra coisa que é muito polêmica nessa alimentação, se a gente pode ofertar os tubérculos. Sim, a gente pode ofertar os tubérculos, mas não só os tubérculos. Eu sempre brinco quando tem vó no consultório, se eu perguntar para a avó assim, o que a senhora vai dar de papinha para o seu neto? Ela vai falar batata, mandioquinha, cará, inhame, beterraba, cenoura, só os tubérculos. Então, quando a gente pede para colocar outros alimentos, é para que a pessoa pense também que existem outros alimentos. Quando a gente pensa em comida de criança, vem à nossa cabeça os tubérculos, mas a gente tem que experimentar todos os alimentos. A mandioca, por exemplo, que é sempre uma discussão, né? Na verdade, ela não deve fazer parte da nossa dieta corriqueira. Não quer dizer que ela é absolutamente proibida, mas ela não deve fazer parte da nossa semana da dieta, né? Por quê? Porque ela tem uma substância que atrapalha o funcionamento da tireoide. Mas é só ela? Não, existem outros alimentos também que atrapalham o funcionamento da tireoide. E eles devem ser rotacionados e não eliminados, essa é a palavra. Então, quando a gente vai fazer a compra de casa, né, quando a gente tem quando a gente vai fazer a nossa lista de mercado, a gente sempre tem que pensar, hoje em dia eu oriento muito assim, pense na semana, né? Então, o que eu comprei essa semana, eu vou tentar não comprar na semana que vem, eu vou rotacionar os alimentos a cada semana ou a cada 15 dias, conforme eu vou até o mercado comprar meus alimentos, né? Para que a criança seja exposta à maior quantidade possível de alimentos. Além disso, eu vou usar temperos naturais, né? Então, eu posso e devo usar cebola, alho, alecrim, sálvia, açafrão, cacau, tomilho, a canela, o cravo, todos esses outras especiarias que são alimentos, mas eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, mas que são alimentos, embora a gente use um pouquinho todo dia, várias vezes no dia, é um montão no final da vida. Então, assim, a gente pode abusar desses alimentos, além do que eles vão trazer sabor à comida e a criança vai se interessar mais por aquele alimento. E eu quis escrever sobre o glutamato, porque o glutamato, a gente está falando de tempero, cuidado com os temperos prontos. Os temperos prontos, na sua maioria, apresentam glutamato monossódico, que é o que a gente usa na cozinha. Usa não, né? A gente, entre aspas, onde algumas pessoas usam, que é o sazon, né? Eu brinco meu amor, meu arroz, meu feijão. Cuidado com o glutamato. O glutamato, hoje a gente estuda muito sobre ele, mas ele é um irritante, né, cerebral, ele é uma substância neurotóxica, e ele, além de tudo, existem trabalhos recentes que associam o glutamato à resistência insulínica, e, consequentemente, a doença de Alzheimer, que está muito ligada à resistência insulínica. Então, ele é um vilão, muito vilão, daqueles mais malvados. Então, tenham o hábito de olhar o rótulo dos alimentos. Então, para você ver, porque muitas vezes ele está presente, ele é a maior causa de dor de cabeça relacionada à alimentação que eu conheço, na minha prática clínica. Quando alguém vem me contando que a criança tem muita dor de cabeça, eu vou fazer a pesquisa, e isso nas crianças, na população em geral. Muitas dessas crianças têm cefaleia, e as famílias têm, né? Porque muitas vezes, quando a gente tira da criança, a mãe e o pai param de ter cefaleia, dor de cabeça, por causa do glutamato. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesses rótulos, com cuidado com esses temperos. Quando a gente fala de alimentação, é importante pensar nesse mosaico, onde a dieta ou a nutrição, a alimentação, ela é envolvida de uma série de situações. Então, a dieta ou a alimentação, ela é cultural. Então, comer arroz e feijão todos os dias é saudável? Mas é cultural. Nem todo mundo come arroz e feijão todos os dias. Nem todo mundo deveria comer pão com manteiga, café com leite
70 anos da vida como café da manhã, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente aprendeu que é cultural. Eu tenho alguns pacientes que não comem esses alimentos, tipo, não toma leite, não come pão, não come biscoito, não come bolacha. E às vezes eu falo assim, vamos fazer um café da manhã, colocar ovo, batata doce, ou fazer uma sopa, por exemplo. A família fica, como assim fazer sopa no café da manhã? Porque às vezes a gente culturalmente acha que não combina, mas é comida. O que a gente tem que pensar é que nutrição, a gente tem que pensar em comida de verdade, comida que Deus deu, né? O professor Murilo, que é um nutricionista que eu tive a honra de conhecer e ser aluna nos últimos quase 4 anos, ele fala que a gente deveria desembalar mais, desembalar menos e descascar mais, né? Então, ele sempre fala essa frase nas aulas, e isso é uma verdade. É óbvio que tem coisas que a gente vai comer industrializado, por exemplo, que é fácil eu comprar um arroz industrializado, mas cuidado com os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que nem são aquilo que está dizendo, né? Então, eu vou comer uma batata Ruffles. Batata Ruffles, será que é batata mesmo? Né? Uma Pringles, que é pior ainda, né? Então, você fala assim, aquilo não é uma batata, aquilo é um ultraprocessado com gosto de batata, né? Se é que tem gosto de batata. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos ultraprocessados, aonde ele tem muitos ingredientes para transformar aquilo num alimento bonito e saboroso. Então, a gente tem que aprender a comer mais a comida da natureza, a comida que Deus deu. Então, quando a gente fala em dieta, lembrar de todos os cereais, proteínas, frutas, vegetais, legumes, tubérculos, leguminosas, tudo que a gente tem para comer, pensar nos alimentos da estação do ano, porque são alimentos normalmente que são usado menos agrotóxico, por exemplo, que eles estão mais baratos no mercado. Então, a gente observa, a gente não tem o hábito de fazer isso, né? Quando eu era criança, isso era muito claro, né? Então, você podia comer manga o ano inteiro? Não, você comia morango o ano inteiro? De jeito nenhum, era só quando era a época. Por quê? Porque não tinha no mercado, né? E hoje em dia a gente encontra qualquer fruta o ano inteiro no mercado, mas nem sempre com a mesma qualidade. Ela não vai ter o mesmo sabor se ela não tiver na época do ano, ela vai ter mais agrotóxico se ela tiver em épocas diferentes da época dela do ano. Então, é uma coisa para a gente parar para pensar. As crianças e os adolescentes com T21 podem cursar, inclusive, com variações na dieta, a depender de intolerâncias, alergias, doenças, alterações sensoriais e motoras. Então, o que é verdade para um, não é verdade para o outro. Então, não podemos ser simplistas e achar que uma dieta vale para todo mundo. Que se fosse assim, eu estava rica, porque eu podia ir lá fazer um Ctrl+C e Ctrl+V e vender para todo mundo. E não é assim. Então, cada indivíduo vai ser de uma forma. Às vezes, quando a gente vai falar sobre um alimento, eu peço para a mãe me mandar vídeo, me contar como que tá. Olha, eu não vou... me fala mais. Eu falo, não, vai me contar daqui 2 dias como ficou. Por quê? Porque a gente pode ser que a gente precise individualizar essa nutrição, né? Essa questão. Oferecer água, oferecer líquido para as crianças, né? A gente tem uma população que bebe pouca água, uma população que gosta de água de coco. Tomar cuidado para a gente tentar dar água de coco não processada, então aqui tem menos sódio, que não é acrescida de açúcar. E ofertar água desde cedo para as crianças, por quê? Pensem comigo, por que vocês acham que a água ela não é tão bem aceita? Provavelmente porque ela também não traz muita informação para a criança. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro, ela não tem cor. Então, a gente estimula a criança a aprender a tomar água desde cedo. É muito comum as crianças com síndrome de Down gostar de água gelada, né? Muitas delas acham bonitinho no consultório, assim como o meu filho falava, eu falava água gelada. Por quê? Porque a água gelada sensorialmente ela é diferente, né? Ela dá uma sensação diferente na boca e fala de água, eu quero beber água já. E ela tem que ser estimulada, né? As nossas crianças precisam aprender a beber água. Então, no consultório, hoje eu chuto um pouco menos, mas já chegou a ter 70%, eu acho que das crianças não gostarem de beber água.
Outra dica de alimentação que eu queria falar é que o preparo do alimento deve ser um preparo do alimento com alguns cuidados, né? Isso, por exemplo, o arroz, o feijão e as outras leguminosas, né? Lentilha, ervilha, o grão de bico, né? Que são alimentos extremamente ricos. O ideal é que a gente faça um processo de remolho que deixa esses alimentos de molho trocando a água. Quando a gente troca a água, sai o fitato, né? E quando a gente vai e deixa o feijão lá de molho, que fica aquela espuma branca em cima, imagina aquilo no nosso intestino, como vai formar gás. Imagina no intestino das crianças com T21, que a gente tem um intestino um pouco mais longo, onde a gente tem também muita fermentação. Então, eles já têm gases normalmente e pode aumentar. Além do que, o fitato é um antinutriente, né? Ele é um nutriente que inibe a absorção de outros. Muita gente fala assim, mas se eu não deixar de molho, eu não vou perder nutrientes? Sim, vai perder. Mas a quantidade que você perde de nutrientes é muito menor da que você perderia se você não tirar o fitato. Eu tinha falado do arroz, porque é uma questão... O arroz também diminui a absorção de zinco, e ele não precisa ser feito todos os dias. A gente pode incluir outros cereais, né, outros alimentos, como a chia, o amaranto, a linhaça, a quinoa, a aveia, outros alimentos que a gente não conhece. Tem mais ainda para colocar aqui na lista, mas alimentos que às vezes a gente não tem o hábito de comer, né, mas que é comida de verdade. A Olivia quer falar um oi, já já você fala, tá bom? Eu trouxe aqui uma tabela, que é uma tabela só para a gente... Ela ficou pequenininha, mas é uma tabela onde a gente tem um ranking dos alimentos antioxidantes. Quando a gente pensa na alimentação da pessoa com síndrome de Down, a gente quer que ela diminua os oxidantes, né? Ele ajude o nosso organismo a diminuir a produção de radicais livres e de se oxidar, de se inflamar. Então, o cravo, a canela, orégano, açafrão, por exemplo, a cúrcuma, né, de boa qualidade. A cúrcuma, ela é um excelente anti-inflamatório intestinal, um anti-inflamatório cerebral, também dependendo da forma como ela é usada. A pimenta do reino. Então, eu sempre brinco assim, vamos lá, vou pegar um que quase não tem antioxidante, um ovo, por exemplo. Mas se eu fizer um ovo com um pouquinho de orégano, eu estou aumentando a antioxidação desse ovo. Eu vou fazer uma banana, por exemplo, tem pouco antioxidante, vou colocar uma canelinha por cima. Ou um açaí em pó, por exemplo, um cacau em pó. Eu estou aumentando a informação desse alimento, eu estou enriquecendo, eu estou dando função para esse alimento. Então, é óbvio que não dá para colocar tudo ao mesmo tempo, que isso não vai dar certo, nem a gente vai querer comer, mas a gente pode ir testando aos pouquinhos. E por que a gente está falando tanto de alimento, além de todas essas questões que a gente está falando de nutrição agora? Porque a gente tem um fantasma na nossa vida, que é a doença de Alzheimer. Nas pessoas com T21, a gente tem um aumento do risco de demência, né, do tipo da doença de Alzheimer, que está associado ao aumento da expressão de um gene que está no cromossomo 21. Então, é um gene precursor da proteína beta-amiloide, que é o que acontece lá no cérebro da gente, que é o acúmulo dessa proteína, que é uma das causas de levar à doença de Alzheimer. Então, na síndrome de Down, por a gente ter um cromossomo a mais, a gente tem uma expressão aumentada desse gene. Então, esse gene está presente em maior quantidade e ele pode estar funcionante em maior quantidade, além de ter outras causas, outras situações, dependendo do polimorfismo de cada criança. A prevalência da doença de Alzheimer, ela tem trabalhos que mudam, mas a gente sabe que as placas beta-amiloides, elas estão lá no cérebro, elas podem se manifestar na forma de doença de Alzheimer, como elas podem só estar lá e não se manifestar. A doença de Alzheimer na população T21, ela é uma doença precoce, muito mais do que na população em geral.
Enquanto as pessoas elas vão ter doença de Alzheimer bem no final da velhice, a gente pode ter pessoas muito jovens, com 30, 40 anos, com doença de Alzheimer, que é uma doença difícil, inclusive, de dar diagnóstico nessa população, porque pode confundir com outras regressões e com depressões, com outras situações. Então, é uma patologia onde tem que ser muito bem tratada e estudada. E todos esses nutrientes que estão na tela, né, a B12, a B9, o zinco, o selênio, o magnésio, a colina, o ômega e a vitamina A, elas fazem parte da nossa proteção contra a doença de Alzheimer. Mas não é só ela, mas eles são como se fossem carro-chefe. Se a gente pensasse numa regressão hoje, esse seria o início de um tratamento, ele viria junto com esses alimentos. Então, a gente pode e deve tanto comer alimentos ricos nesses nutrientes, como muitas vezes suplementar esses elementos. Por quê? Às vezes a pessoa não consegue comer uma quantidade grande de determinados alimentos. Então, a gente, por exemplo, a gente come uma quantidade pequena de ômega 3 na nossa alimentação de DHA. Por quê? Porque a gente tem uma dieta culturalmente pobre nesse elemento. Então, tudo bem eu suplementar o ômega para as pessoas, né? Além do que, você tem pessoas, e isso é importante a gente entender, que muitas vezes a pessoa come muito bem, mas ela precisa de um suplemento. Por quê? Porque ela pode ser, o corpo dela não metaboliza da forma adequada. Então, hoje a gente estuda os polimorfismos genéticos, que nos dizem assim, olha, você tem genes que dificultam a produção de vitamina D. Então, se você torrar no sol todos os dias, 7 dias da semana, todo o tempo que tiver sol, você não vai produzir vitamina D porque você tem genes que dificultam a vitamina D. Você só vai conseguir chegar num nível adequado de vitamina D se você tomar vitamina D. Então, isso é importante porque hoje em dia, a maior parte da população que atende T21, a gente aceita níveis dentro da nutrição funcional, níveis laboratoriais que estão dentro da nutrição funcional. Porque muitas vezes a gente pega um exame e está escrito lá que está dentro da faixa de normalidade, mas ela não está na faixa ótima da normalidade. Então, muitos suplementos é preciso melhorar, porque eu estou pensando nesta população, eu estou pensando em alguns problemas específicos que podem ocorrer com este corpo. Então, é muito comum você ter pessoas que comem carne todo santo dia e ter B12 baixa. Como que pode ter B12 baixa se eu como produto animal todo santo dia? Pode ser porque não mastigou bem, porque não conseguiu transformar aquela carne em micronutrientes. Quando a gente fala em digestão, a nossa digestão é um maquinário ligado, que começa na boca e termina no ânus. Então, se eu não mastigo bem, o primeiro start, a primeira chave para ligar toda a minha digestão, ela já foi falha. Então, ela pode não ser adequada até o final. Então, quando eu penso, principalmente numa população onde a gente tem dificuldade de mastigação, eu posso perder muitos nutrientes nas fezes. Então, eu posso ter, inclusive, crianças que comem muito e que fazem um monte de cocô e perdem muito nutriente. Outra coisa, eu posso ter pessoas, isso é comum ver na população T21, que não têm enzimas digestivas adequadas ou que tomam medicações que atrapalham a absorção de alguns elementos. Então, fazer exame, que muita gente tem dó de fazer exame, ai, coitado, vai fazer exame. Na verdade, o exame, ele é um apoio para nós. Para quem está fazendo a nutrição, então eu vou ver o pediatra e a nutricionista, que eles vão ver. O que essa criança come? O que eu consigo aumentar na nutrição dela? Poxa, mas ela não consegue comer mais do que isso, então eu posso suplementar de outra forma. A alimentação e a suplementação, né, a finalidade disso é pensar exatamente como a gente estava fazendo agora. É pensar assim, qual que a finalidade de tudo isso é melhorar a qualidade de vida da pessoa, reduzir o estresse oxidativo e assim diminuir o envelhecimento precoce e a doença de Alzheimer. Então, o que acontece? Quando a gente vai produzir energia, se eu não produzir energia da forma adequada, eu vou
produzir muitos radicais livres, eu vou fazer um desbalanço do meu metabolismo. Esse corpo não vai produzir energia adequada e vai produzir lixo demais. Eu preciso melhorar. Isso acontece porque a gente tem um aumento de expressões de alguns genes nesse cromossomo. Então, eu não tenho um cromossomo a mais, ele vai funcionar e vai fazer meio que um desbalanço, tanto nos genes que ele está, como nos outros, né? Então, o que acontece quando isso acontece? A gente pode ter lesão de células, a gente pode ter inflamação, então é importante. Pensando em dieta, para a gente tentar simplificar um pouco, se a gente pensasse qual é a melhor dieta para essa população, seria a dieta com base na dieta mediterrânea, que é rica em frutas, legumes, peixes, frutos do mar, oleaginosas, né, que são as castanhas, os azeites, os alimentos frescos e orgânicos, né? Quanto menos agrotóxico, melhor. A gente às vezes não consegue comprar tudo orgânico, mas aquilo que a gente se expõe muito, o ideal seria que fosse orgânico, né? A gente usar os antioxidantes, os temperos caseiros, a cúrcuma, o resveratrol, que é a substância antioxidante, né, que tem nas frutas vermelhas, né, no romano, mirtilo, na uva, cereja, açaí, uvas vermelhas, roxas e o cacau. Suplementação de zinco e selênio, se eu não consigo adequadamente com a minha alimentação. Azeite, nozes, as amêndoas de uma forma geral. As frutas, né, o abacate, o açaí. Coisas que nós brasileiros temos bastante, né? A gente tem muito acesso a essas frutas. Além disso, o que mais pode me ajudar a combater o risco de doença de Alzheimer, né? Alimentos ricos em vitamina E, que é um antioxidante potente, então o abacate, o açaí, o azeite que a gente tinha falado, de baixo índice glicêmico, isso quer dizer, existem muitos estudos hoje e tem aulas em congressos que só falam sobre isso, sobre a ligação da doença de Alzheimer com a resistência insulínica. O que é isso, gente? O que acontece quando a gente abusa, que a gente tem obesidade, a gente come muito açúcar, que a gente produz muita insulina e a nossa insulina não está conseguindo agir de forma adequada? Esta situação, né, que é o pré-diabetes, que a gente chamava antigamente, ela é um preditor da doença de Alzheimer. Simplicitamente falando, né, as pessoas, há uns 4, 5 anos atrás, acreditava-se que a doença de Alzheimer era o diabetes tipo 3. Ele é muito mais complexo do que o diabetes tipo 3, né? Ele tem muito mais coisas, mas ele faz parte da formação da doença de Alzheimer também uma resistência insulínica. Então, por isso a dificuldade, né, quando a gente fala tanto sobre o cuidado com o açúcar, com os carboidratos simples, né, com essa alimentação cheia de farinha, de mucilon, de coisas assim que não são adequadas. Ricas em frutas vegetais, né, açafrão, cúrcuma que a gente tinha falado, os usos das brascas, né, a couve-flor, o repolho, o brócolis, daí por diante que está aí na tela. O brócolis também, ele é um alimento muito controverso, porque além de tudo ele é um derivado do enxofre, que também pode atrapalhar o metabolismo, mas ele é um potente antioxidante. Então, assim, eu posso comer brócolis? Pode. Eu posso comer brócolis todo dia? Não. Essa é a resposta. Entendeu? Assim como eu não deveria comer, tirando alguns alimentos, raros alimentos aí, não deveria ser comido todos os dias, mas ele deve fazer parte da alimentação. O chá verde ou o EGCG, né, epigalocatequina 3-galato, que é um fenol do chá verde hoje que vem sendo estudado para diminuição do risco de Alzheimer e da melhora da cognição de algumas pessoas com T21. Além de que eu vou falar só um slide sobre a prática de atividade física, yoga, e isso é receita médica. Se você me perguntar o que tem que fazer além da alimentação, ou antes da alimentação, é atividade física, atividade física, atividade física, atividade física, atividade física. Em homenagem a Kiki, que está aqui também. Mas a atividade física, no último congresso, no último curso que eu fiz de modulação intestinal, ela foi a primeira palestra e ela foi citada em todas as outras palestras dos 3 dias de congresso. Então, se eu tenho um recado, se vocês guardarem pouca coisa, mas se guardar que tem que fazer atividade física, eu estou contente, nem vai ser só da nutrição. A gente tem que pensar nos pró e nos pré-bióticos, principalmente os pré-bióticos, que são alimentos
alimentos bons para criar bactérias boas no nosso intestino. Então, existem alimentos que são ricamente prebióticos ricos, né? Como daqui a pouco eu lembro da banana verde, por exemplo, a Iacon, algumas coisas que a gente pode usar. O uso de peixes, de ômega 3, de vitamina B12, de D, castanhas, como a gente tinha falado, né? Das frutas vermelhas e leguminosas. Como vocês podem ver, fica meio falando mais do mesmo, né? Leguminosas, os chás, de um modo geral, o azeite, os legumes, as verduras, as leguminosas, né? E o que pode acelerar a nossa doença de Alzheimer? Então, viroses repetidas, então algumas doenças virais, laticínios, né, ricos em gordura por conta das gorduras insaturadas, né? As frituras, os alimentos ricos em frutose, e aqui eu vou fazer uma pausa. Alimentos ricos em frutose não são frutas, é a sacarose. A sacarose é o nosso açúcar de cozinha. Por quê? Porque a frutose, quando a gente fala assim, mas não pode comer muita fruta, acontece que a fruta, quando o açúcar que está na fruta, ela é um complexo diferente. Por ela ter muitos outros componentes juntos, ela se torna um açúcar bom. Daqui a pouco vem a palavra que eu quero falar. Mas é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes vai ler isso aqui e falar, então eu não posso exagerar na fruta. Não pode exagerar, como não pode exagerar com nada. Mas, assim, a frutose que a gente fala aqui é a sacarose, tá? Então, as gorduras saturadas, o glutamato que eu já tinha falado. Depois eu vou deixar essa parte para a gente falar depois na descrição, que eu acho que vai aparecer, mas cuidado especificamente com duas condições, que é o glúten e o leite de vaca. O glúten é um vilão para quem tem doença celíaca, mas também para quem não tem. E por que ele é um vilão para a população com T21? Porque o glúten ele faz parte de uma proteína, né, que é proteína do trigo. Hoje, o glúten atual, o glúten moderno, viu, gente? Que é esse glúten essa farinha que a gente come hoje no nosso país, é uma farinha geneticamente modificada por anos, né? Existe toda uma história ao redor do glúten, tem um livro só sobre glúten. Mas nos últimos 60 anos, mais ou menos, ele foi modificado a sua forma. E o que ele causa no nosso organismo? Se ele é uma proteína grande, ele é de difícil digestão. Então, fica proteínas grandes, elas inflamam o intestino, entram no nosso corpo e a gente forma imunocomplexo. A gente forma anticorpo contra ele. Esse anticorpo contra ele pode se transformar numa doença autoimune. A mais comum que a gente conhece é a doença celíaca, que é 300 vezes mais comum na população com T21, que é uma doença de difícil diagnóstico, mas não é só ela. Ela pode atacar outros órgãos, então ela pode atacar a tireoide, causando as tireoidites autoimunes, ela pode atacar o pâncreas, causando diabetes. Então, assim, qual que é o problema do glúten? A gente leva uns 4 dias para limpar o nosso corpo desse complexo. O problema é que a gente come todo dia. Uma coisa é você comer glúten uma vez na semana, e olhe lá, mas a outra coisa é a gente agredir o nosso corpo todo santo dia. Então, esse é o grande problema nosso hoje da população moderna ocidental. A gente come certos alimentos todos os dias. A gente deveria variar mais os alimentos. Então, o mundo é feito de leite e trigo. Então, por isso que quando a gente começa a falar de dieta, as pessoas falam assim, já vem ela tirar um monte de coisa. Na verdade, de tudo que a gente falou até agora, as únicas coisas que eu estou pedindo para vocês diminuírem, além do glutamato, que é uma porcaria, é o trigo e o leite. Por quê? Porque é uma coisa que a gente come muito e não deveria comer tanto assim. Além de todos os cuidados com os metais pesados, então a gente fala sobre o alimento, mas também a forma de fazer esse alimento, então enlatados, o uso de panelas de alumínio, produtos de padaria, antiácidos, fermentos que possam ter alumínio. Então, a população, tanto com TEA quanto T21, tem dificuldade de jogar fora o alumínio que a gente é exposto, e pode piorar os quadros de demência, né? Aumentar a produção da proteína tal, que também é uma precursora da doença de Alzheimer. E aumentar quando a gente come muito bem, a gente consegue jogar esse alimento fora. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente usa para diminuir o alumínio é coentro. Então, semente de coentro no azeite, fazer tinturas com coentro que ajudam a melhorar. Já estou acabando, além de toda essa parte de nutrição,
eu queria falar muito sobre a qualidade do sono, que ela faz parte do nosso mosaico da qualidade de vida. Então, o sono, ele influencia no nosso aprendizado, na nossa atenção, na concentração, no nosso ganho de peso, no nosso humor, N coisas. E na T21, a gente tem que olhar para o sono. Por quê? Porque eles têm muitas situações de problemas com sono. Então, são populações que podem ter mais apneia do sono, pode ter uma desorganização na arquitetura do sono, pode ter o sono profundo menor, podem ser pessoas que tentam o tempo todo recuperar o sono que não foi bom durante a noite. Cuidado para não colocar um monte de roupa nas pessoas, porque eles sentem mais calor do que nós, e às vezes a gente coloca um monte de roupa com medo deles ficarem doentes, e os coitados não dormem de calor. Oferecer água se eles estiverem muito irritados, porque pode ser sede por conta desse calor. Essa população pode ter mais refluxo, então tomar cuidado com esses alimentos pesados na hora de dormir, líquidos em grande quantidade junto com a alimentação antes de dormir. Eles podem fazer mais refluxo e piorar toda essa condição do sono, assim como proteínas mal digeridas. Então, se eu vou lá e como um churrascão à noite, eu não vou dormir bem, a população com T21 não é diferente, então tomar cuidado com essas proteínas mal digeridas, com excesso de carne vermelha à noite, que piora a nossa digestão, produz substâncias não tão boas. E, para mim, o carro-chefe de tudo que eu falei, que é a atividade física, que vai fazer um controle de peso, melhora a questão toda muscular, postura, vai melhorar a qualidade do sono, vai fazer uma coisa que a gente busca todos os dias, que é a biogênese mitocondrial, que é criar as novas mitocôndrias para produzir mais energia, para a gente não ter tanto estresse oxidativo, para se manter vivo por muito tempo. Então, a atividade física, ela influencia numa coisa que vocês vão ler aí a respeito, que é encurtamento de telômeros, que é a nossa capacidade de proteger o nosso código genético. Então, ela ajuda nesse processo. Então, a atividade física, ela vem como um carro-chefe, ela vai melhorar a minha resposta insulínica nos tecidos, então eu diminuo a resistência insulínica, com isso eu diminuo meu risco de diabetes, obesidade, de doença de Alzheimer. Então, não esqueçam disso, eu sou chata nesse ponto, mas é que é muito importante para essa população, além de manter eles ativos por mais tempo, é uma população que a gente pode ter mais osteoporose, então se eu tenho atividade física, eu também diminuo o risco de osteoporose precoce, né? A suplementação, ela vai variar de pessoa para pessoa, de idade para idade, mas ela gira em torno de alguns elementos que são os complementos vitamínicos, principalmente do complexo B, nas formas ativas. Então, não adianta eu dar um monte de ácido fólico, porque a população de síndrome de Down não converte ácido fólico sintético em metilfolato, então eu preciso saber qual ácido fólico que eu vou dar, qual B6 que eu vou dar. Então, principalmente B12, B9, B6, elas são carro-chefes nessa população. Vitamina C, que além de ser boa para a imunidade, é antialérgica e é um antioxidante potente. Vitamina E, A, K e D, que são vitaminas lipossolúveis, que são super importantes. Zinco e selênio. A coenzima Q10, que é uma enzima que ajuda a gente na produção mitocondrial, de energia mitocondrial. Além dela estar presente nesses alimentos que está escrito aqui, ela é possível de suplementação. E a gente pode fazer com a criança muito jovenzinha já. Os prebióticos, probióticos, o ômega, a cúrcuma, aí os que a gente já falou, os antioxidantes, né, resveratrol, a própria melatonina, ela é um hormônio do sono, mas que ela é um potente antioxidante que nos ajuda, o ácido alfa-lipoico, que também é um óleo que protege o nosso cérebro, que ajuda a gente a fazer a limpeza da glia cerebral. Aí vem 3 substâncias que a gente usa muito na população mais crianças e adolescentes e adultos, mas não na população muito jovenzinha, que é o EGCG, que é o epigalocatequina 6-galato, que é uma parte do chá verde, e tem uma série de ações na T21, né, principalmente na parte do cognitivo, na redução da doença de Alzheimer, e são poucos estudos, alguns estudos bons, é uma conversa que tem N discussões, mas que depois de muito estudar e de ver na prática a melhora de muita cognição também. Então, ele não é para todo mundo, tem pessoas que não são capazes de
metabolizar o chá verde, e aí ela pode se intoxicar, ficando agitada, piorando toda essa condição. O Persinia, que é um fitoterápico também, que ajuda na diminuição do risco de Alzheimer. A quercetina, que é um flavonoide, né, uma substância também antioxidante, que ajuda tanto na defesa quanto a gente tem estudos novos que mostram que melhora a memória, a atenção e fala. Então, tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. E eu amo essa foto, ela já é bem velhinha, mas é uma foto que, para mim, tem um significado muito importante, que eu acho que eu vejo o João voando, que é isso que eu quero que todas as minhas crianças façam, né? Que elas voem, que elas vivem muito e que vivam bem. Porque não é só viver muito, é viver bem, né? Então, acho que era isso. Ai, que ótimo. Acho que tem Falei algo. muito. Nossa, não. Aliás, eu tenho até algo para dizer sobre a continuidade disso, inclusive. Acho que a gente nunca finaliza, porque é isso, né? Quando a gente vai falando de qualidade de vida, da importância que tem, acho que tudo, o alimento natural, quando você vai dizendo, né, doutora Flávia, fiquei aqui pensando, né? O alimento da natureza, aquilo que Deus dá, e o quanto que a gente vai fazendo uso disso, eu transformei esse alimento numa forma bem ampla, assim, sabe? O alimento que a gente consegue, o alimento para a alma, né, para a vida. Quando fala de qualidade de vida, fui lá para os exercícios físicos, para a questão mesmo do próprio produto ali, do que a gente está colocando para dentro, aquilo que a gente precisa também em algum momento eliminar, né, para tornar isso uma dieta equilibrada, em condições de vida realmente que cada um precisa, que eu acho que é a frase final, né? A gente precisa viver bem, e para viver bem realmente a gente precisa de equilíbrio. Então, suas palavras não se encerram aqui, muito pelo contrário. Queria até, assim, né, vou abrir o espaço que as pessoas trouxeram e as informações, mas antes mesmo já fazendo essa consideração, queria trazer aí um apontamento especial, assim, acho que de coisas que foram tocando e pela prática até a vivência que a gente tem ali, né, vou dizer de uma maneira especial do que eu vou escutando mesmo, acho que é um processo de escuta, além de várias outras coisas que vão atravessando no lugar ali das famílias que frequentam a fundação, eu falo no lugar da fundação, mas não no sentido da instituição, sabe, mas das pessoas que buscam ali, acho que seria realmente assim importante ter você mais perto, ter você ali com a gente de uma maneira, vamos ver de que forma isso é possível, mas que em especial a gente possa realmente dar continuidade na discussão, né, sobre essa questão da alimentação, da saúde e outros pontos aí que você foi gentilmente tocando e contribuindo com a gente, mas me aguarde, entrarei em contato. Para além disso, teve muitas pessoas aqui que se manifestaram e eu gostaria de compartilhar, porque tem questões bem interessantes, assim, para além de questões, tem, acho que, algumas contribuições, eu vou ler aqui todas, para que todos também possam se sentir representados, acho que a gente tem aí um tempinho para isso. No momento que foi dito ali de alguns alimentos, no que se refere à questão da mandioca, alguém pergunta, né, mas tem uma mandioca específica, qual que é a substância? Na verdade, tem, né? É a mandioca braba. É que o grande problema do nosso país é que a gente não tem um bom controle sobre essa mandioca. A mandioca tem uma substância e, na verdade, é importante a gente falar sobre isso, porque né, o Dr. Zan, que é meu mestre maior, ele fala muito da mandioca, dos subprodutos da mandioca, tudo. Mas, na verdade, a gente tem... não existe, na verdade, não é mentira, eu aprendi isso. Mas, na realidade, o que eu queria dizer é que, assim, eu não gosto, e eu tenho amigas nutricionistas, onde eu estou no grupo, onde às vezes eu sou a única médica que está lá, mas que a gente fala que não existe um alimento da natureza, harmonizado, porque a questão maior é que a gente tem populações no nosso país que se alimentam de mandioca diariamente. Então, esse é o cuidado também que a gente tem que ter, né? Não é na nossa verdade aqui no Sudeste, mas em regiões do Nordeste, onde isso faz parte da alimentação diária das pessoas. Então, ela pode, sim, diminuir a absorção do iodo e atrapalhar a tireoide,
mas alguns outros alimentos também podem. A questão é a quantidade que a gente come e outra coisa, o quanto este corpo é sensível a esse alimento. Porque nós não estamos falando, a gente tem que sempre pensar que é assim, quando tem lá, se for a trissomia do 21 livre lá, se eu tenho 47 XX ou XY, só um cromossomo ali é a mais, todo o resto vem das famílias, tem toda uma informação de todo mundo, não é brotamento do nada. Então, a gente tem que pensar que todas as nossas informações de familiares, informações que a gente recebeu ao longo das nossas gerações, elas são uma verdade. Então, não é porque tem T21 que todo mundo é igual, que não é, elas são diferentes. Então, a sensibilidade a alguns alimentos é diferente, então é para todo mundo essa orientação, não, mas é uma orientação de um modo geral. A gente tem que rotacionar os alimentos que atrapalham a tireoide. Por quê? Porque a tireoide, as doenças de tireoide fazem parte da população com T21. Ponto. Mais questões. É que de uma expressão vai despertando tantas outras coisas, que deixar a gente vai... Eu estou anotando aqui, não é nem numa folha, é num caderninho mesmo, porque tem páginas e páginas de anotações, mas vamos lá. Tem um aplicativo chamado Desrotulando, que com o código de barras que cada produto escaneando mostra a porcentagem de sódio e aditivos e outros ingredientes. Foi Ele é uma dica da maravilhoso para quem Patrícia. tem alergia. É maravilhoso esse aplicativo. Eu falo para muita gente legal. usar, porque você passa o código de barra ou digita o produto, por exemplo, bolo. Aí você digita bolo, vai aparecer todas as marcas de bolo lá. E aí você consegue legal. abrir e ver cada ingrediente, o que tem, se é contaminado de leite, se não é, tal. Então é bem legal. Vou usar. Usaremos. Tem uma pergunta. Doutora, na sua prática clínica, que tipo de alergia ou intolerância costuma observar mais nas crianças com T21? Proteína do leite, explodindo, proteína do leite. Soja, é a segunda, talvez maior. De alergias em si, as maiores são as mais alergênicas para uma população de um modo geral, né? Então, os alimentos mais alergênicos que a gente tem de uma forma geral é o leite de vaca, o trigo, a soja, o amendoim, os peixes. Eu esqueci alguma coisa. São 6, mas esses são os principais. O ovo, lembrei, o ovo. Mas o que eu mais vejo, sem dúvida nenhuma, é o leite de vaca, óbvio. E na minha prática eu vejo muito a soja. Entendeu? É uma coisa que a gente quase não usa, então acho que também marca. Quando vem a soja, daí eu já sei que é alergia, sabe? Mas o amendoim pode acontecer, e aí agora está numa fase de todo mundo querer comer pasta de amendoim todo dia, que também não é uma coisa legal, então tomem cuidado com o que é todo dia. Aí vem a questão do equilíbrio, né, que a gente estava mencionando. Pois é. Tem algumas dicas, se alguém se interessar, tem uma pesquisa sendo realizada sobre os hábitos alimentares, e aí tem a orientação aqui, a gente pode compartilhar também. Tem o link que a pessoa disponibilizou, é a Patrícia também. A Eveline traz excelente essa ideia de banana com cacau, meu filho tem. Ele não come, né? Estudante de nutrição, a Eveline é show, hein? Agora ela já sabe como incluir. Pode ter alguma desbiose também que dificulta a absorção. Isso. A falta de enzimas digestivas, aí já vou emendando com essa pergunta, pode ser suplementada? Desbiose, na verdade, é um desbalanço, vou dizer que para vocês entenderem, é mais ou menos assim, é um desbalanço do nosso funcionamento intestinal, é mais ou menos isso. Na verdade, é um crescimento de bactérias que não deveriam crescer em determinados locais. Então, assim, a desbiose é um desbalanço do nosso organismo na parte intestinal, onde a gente vai ter crescimentos de populações não legais de bactérias que vão atrapalhar todo o nosso processo e que vão causar doenças. Né? Então, a desbiose, ela faz parte, hoje em dia a gente estuda muito a desbiose, porque ela está envolvida numa série de outros eventos da nossa saúde. Então, tratar desbiose não é dar só probiótico. Tratar desbiose é começar por uma alimentação saudável,
conhecer o nosso intestino, também usar probióticos, mas numa fase adequada. Por que a gente usa probiótico? A gente quer aumentar a população de boas bactérias, mas a gente não vai aumentar boas bactérias se a gente não der comida boa para elas. Sim, faz sentido. E a falta de enzimas digestivas? Elas podem Isso ser é uma coisa que suplementadas? a gente dá para ser suplementada, as enzimas, as sais biliares, essas coisas, principalmente na população de adolescentes adultos, em alguns. Isso dá para qualquer pessoa, viu? Não é só para ter 21. Mas como a gente tem tanto uma produção inadequada, às vezes, porque a gente não tem esse gatilho da mastigação, todo um processo, você também tem um envelhecimento precoce que pode causar diminuição das enzimas precocemente. Vocês já viram N pessoas dizer para você assim, nossa, quando eu era mais jovem, eu podia comer de tudo que eu não passava mal. Agora, qualquer coisa que eu como, eu passo mal. Isso pode ser, além de um processo de desbiose, uma dificuldade de produção enzimática com a idade. Então, a gente não consegue tomar leite a mesma quantidade que a gente toma nos 2 primeiros anos de vida, porque a nossa produção de lactase, o corpo é muito inteligente, ele vai produzir lactase numa grande quantidade para quebrar o açúcar do leite, por exemplo, no começo da vida, e a gente não precisa idoso ficar tomando leite, por isso que o idoso não suporta muito leite, né? Ele não produz nem enzima adequada para tudo isso. Sim. Aí tem mais uma aqui, ó. A pipoca e a uva podem mesmo causar engasgos? Quais outros alimentos podem causar engasgos? A pipoca e a uva pode, na verdade, por causa da forma, né, com que ela ocorre. Então, existem alguns cortes de uva que são um pouco mais seguros, e a pipoca tem aquela parte durinha lá do meio, que também tem criança que não consegue mastigar de forma adequada. Isso é tudo um treinamento, não é para qualquer criança, nem para qualquer idade, a gente tem que pensar, e não é para qualquer adulto também, porque eu tenho pacientes adolescentes que não mastigam. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que tem que ter toda uma avaliação com o fono, com o dentista, com todo mundo. A equipe, ela continua sempre unida para o resto da vida. As decisões, ela não é médico dependente, as decisões, ela é multidisciplinar sempre. Eu estou no meio para ajudar, mas eu não sou cabeça de nada, né? Às vezes eu posso ter uma informação a mais de uma coisa, mas não tenho de outra. Então, a gente vai sempre ter forças para resolver. Então, tomar cuidado com os engasgos. Uma coisa que é super... Bom, primeiro que isso nem devia ninguém comer na vida. Mas salsicha, um pedaço de salsicha é uma das segundas coisas que mais engasgam. Isso é descrito. Carne, pedaço de carne, de churrasco, né? Porque a pessoa às vezes não consegue cortar o pedaço. O que mais? Esses são os que eu mais sei, que a gente tem, né? Estudo, inclusive, né? Que é salsicha, carne, pipoca, uva. Na minha cidade, por exemplo, eu nunca esqueci, porque quando eu era criança, morreu um menininho porque comeu uva e engasgou com a uva, e foi uma tragédia que eu nunca esqueci isso na minha vida. Então, eu sou medrosa, porque o João engasgou muito na vida. Eu já salvei ele de poucas e boas em casa. Então, eu não sou medrosa a ponto de não oferecer, mas eu sou medrosa do ponto de vista assim, vamos avaliar bem essa criança, vamos vigiar, vamos fazer o que a gente precisa fazer com cuidado, e com orientação e com informação. E tem mais uma aqui, o mel, ele pode ser alergênico? O mel pode ser alergênico, na verdade o mel deve ser oferecido pelo menos depois de 1 ano e meio de vida, porque ele pode conter toxina botulínica, que não a criança muito pequenininha não tem a capacidade de neutralizar, então ela pode vir a ter botulismo. Hoje em dia, os melos, a gente sabe que o mel de boa qualidade já o risco é menor, mas como a gente não tem esse controle legal no nosso país, né, como a gente não tem controle de uma série de coisas alimentares, aqui a gente tem, eu nunca vou me esquecer, a Olivia, minha filha mais nova, nasceu com alergia teve alergia à proteína do leite, e eu fui num restaurante, eu falei para ele, eu não posso comer nada com queijo. Não vai vir com queijo. Não, ele fez o negócio no queijo e trouxe, né? Então, tipo assim, por mais que eu tenha falado 1000 vezes, ele fez, né? E nos Estados Unidos, às vezes, você senta no restaurante, a primeira coisa que eles te perguntam, num restaurante bom, de qualidade, eles te perguntam, você tem alergia a alguma coisa? E ele já vem com papel para você escrever. Então, do mel é a mesma coisa. O mel é um excelente alimento, lógico, ele é rico em açúcar,
mas ele, por exemplo, é um excelente adjuvante na tosse, na dor de garganta, né? Mas ele pode ser alergênico, sim, e ele não deve ser dado em crianças menores de 1 ano e meio. Uhum. Ótimo. Bom, para além dessas questões, aí vem aí as considerações, acho que por todas as falas e apresentações, e acho que mais do que esclarecimentos que foram sendo apresentados, vou dizer de alguns, e espero que todos se sintam aí, tá? Implicados nisso que eu vou utilizar de algumas pessoas, mas muito obrigado, foi excelente, foi muito esclarecedor, adorei tudo e vou com certeza aproveitar para colocar em prática algumas coisas que ainda não eram aplicadas. Obrigada, doutora Flávia, foi um prazer enorme te ouvir e, como sempre, aprender com você. Obrigada, é sempre muito bom te ouvir sobre qualidade de vida e como melhorar cada vez mais a vida de todos, especialmente da população com T21, enfim, e assim segue. Acho que dá para sentir um pouco, né, desses agradecimentos. Obrigado pela aula, obrigado pelo evento, muito legal, sensacional a aula. As crianças, em geral, têm muitas alergias, têm experiência dentro de casa, enfim. Acho que tem várias questões, assim, espero que cada um possa se sentir representado pelas expressões que algumas pessoas foram trazendo. E realmente, assim, vou fazer uso até, acho que desse momento, doutora Flávia, e até do que as pessoas vêm colocando, né, para além do que já foi aí colocado por você, o lugar de reconhecimento mesmo, né, da importância não só de um saber médico, que acho que tem aí, né, o início da sua fala, que você vai trazendo assim, olha, para além de uma prática, tem experiência, tem uma dedicação, tem uma implicação, tem um compromisso com a saúde, né, quando você vai dizendo da amplitude das pesquisas, e não é só por uma via do saber, né, do conhecimento, mas acho que eu não sei, eu acho que as pessoas trazem esse sentimento de pensar a pessoa que está diante da gente também ali representando esse saber médico, e isso é fundamental, né? Quando a gente busca um médico nessa referência de pessoa, né, de ser humano, acho que faz toda a diferença, porque é disso que a gente está falando, né? A diferença nesse outro contexto. Então, quero agradecer mais uma vez, né, por ceder aí na tua agenda um espacinho para estar junto com a gente. Muito obrigada, eu sei a correria que mas sempre com toda essa dedicação, né, que a gente vê não só pelas suas palavras, mas representado também pelas pessoas que aqui vão trazendo aí suas angústias e, como sempre, para além do saber, o teu acolhimento, que eu acho que é fundamental para dar um embasamento para isso tudo. Muito obrigada em nome de cada um, muito obrigada em nome da Fundação e espere meu contato que em breve falaremos com você. Quero agradecer o convite mais uma vez. Quero dizer que é um desafio, porque quando eu falo desse assunto, eu sou apaixonada. Eu posso até não pregar muitas coisas na Flávia Mulher, mas na Flávia Mãe, na Flávia Médica, mas é um assunto que eu gosto de estudar, eu acho que é meu hiperfoco, porque eu acredito muito que eu saí de uma parte da profissão médica onde a doença era o carro-chefe, e eu passei hoje para onde a saúde é o carro-chefe. Eu acho que é isso que eu buscava e não sabia, né? O João só me trouxe a oportunidade de saber, né? De conhecer. Na realidade, eu acho que a gente é um eterno estudante mesmo, eu continuo estudando sempre. Aliás, eu queria fechar o consultório no ano que eu não consegui estudar. Eu falei, acho que chega, não dá mais, eu acho que é um charlatão que está aqui na frente de todo mundo porque não consegue estudar. Então, eu acho que porque as coisas mudam muito, os conceitos mudam e a gente tem que ampliar as possibilidades, ampliar a nossa rede de busca de saber. E a gente não é nada, né? Uma vez eu escutei de uma chefe que disse para mim que ela era uma biblioteca, se eu quisesse alguma coisa, buscar só nela, né? Eu acho que não é por aí. Então, eu sei que, na verdade, não adianta a gente ser uma biblioteca se ela não tiver com as portas abertas. Então, toda vez que alguém me chama, eu tento estudar. Eu sei que muita coisa, posso ter falado até coisas não adequadas, mas eu disse de verdade que eu acho que é a minha experiência, né? A gente está sempre... Uma vez eu escutei do Dr. Zé ele dizer uma coisa, ele falou assim, ninguém errou mais em síndrome de Down do que eu. E ele está certo, porque ninguém viu mais síndrome de Down do que ele, provavelmente eu posso dizer que ninguém errou mais também em síndrome de Down hoje em dia do que eu.
no meu dia a dia, porque é o que eu mais vejo, então eu mais acerto e mais erro também. Mas quero dizer que eu estou à disposição, que eu puder ajudar e compartilhar, e também aprender com todo mundo. E é isso. Muito obrigada de coração. Assim, gostei muito. Volto a dizer que foi um desafio fazer esses slides. Tinha pelo menos o triplo. Eu tentei diminuir o máximo. E aí eu engato a voz e vou. Que bom. Ai, que bom. E que tenha lá, né, a sua continuidade, porque com certeza isso vai acontecer, né? Não só sobre esse tema, mas eu acho que a continuidade também vem, acho que sustentar todas essas experiências que foram compartilhadas aqui, né, e as questões trazidas. Então, quero muito agradecer e antes mesmo da gente encerrar, só quero fazer uma lembrança, gente, para todos aqui, que amanhã haverá um super lançamento nas redes sociais em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, fiquem ligados aí, espertos na rede da Fundação, que a gente vai fazer um compartilhamento de uma questão bem bacana, então gostaria muito que vocês pudessem estar atentos e a gente depois vai deslumbrando esse momento aí do que a gente está chamando de super lançamento, tá bom? Muito obrigada a todos, gente. Obrigado mesmo por ficar com a gente até agora. Quero lembrar também que ao longo do ano, cada mês, como foi dito inicialmente, nós teremos esses encontros aqui com outros temas também bem pertinentes, pessoas tão interessantes quanto, para que vocês todos possam compartilhar, trazer suas contribuições, suas angústias e os saberes também, para além das parcerias, as experiências de vida que muito nos alimentam também. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, doutora Flávia. Até breve. Até mais, gente. Obrigada.